Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E o que vamos trabalhar hoje? Gestão escolar. É um assunto que as bancas têm pedido bastante, inclusive, principalmente nos concursos de professores. Então vejam que o olhar das bancas, né, das prefeituras, das redes estaduais, dos sistemas que fazem concurso público para a área de professor, vocês vejam que eles estão com outro olhar, né? Olhando para esse professor e que esse professor também entenda as questões de gestão, porque não é só para as provas de supervisão ou de direção das escolas, mas também para cargos de professor. Então, olha o olhar, né, que se está pedindo que esse professor tenha, inclusive a respeito da gestão. E é disso que a gente vai tratar hoje. E a gestão escolar, ela está aqui no mundo hoje, né? Para quê? Para otimizar, para organizar a instituição, para organizar a escola de uma melhor maneira, né? Então, se o objetivo da escola é aprendizagem, né? A função social da escola é a aprendizagem, a gestão escolar, ela vai ocupar um dos aspectos e vai tratar de condições que promovam aí essa aprendizagem, né? Que isso seja possível da melhor maneira. Então, a gestão vai cuidar aí desse processo de ensino e aprendizagem como foco principal, né? Do seu escopo de trabalho. Portanto, o que a gente precisa encarar a respeito da gestão? Que a gestão ela vai enfrentar diferentes aspectos na área da educação. Ela vai enfrentar uma frente pedagógica, ela vai enfrentar uma frente mais administrativa, ela vai enfrentar uma frente financeira, a frente de comunicação e também a frente de recursos humanos, né? Os autores que são bastante solicitados pelas bancas, né? Tem vários, mas aqui a gente vai falar só 3, né? Vamos falar aí no Vitor Henrique Paro, na Heloísa Luque e no José Carlos Libânio. São 3 autores primordiais que nos apontam aí os caminhos a respeito da gestão, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Gestão escolar, vamos aprofundar um pouquinho e resolver a questão. Bora lá? Olha só, o termo gestão escolar, muitas vezes, ele é confundido com a expressão administração escolar. E hoje a gente está falando de gestão, ó, gestão escolar. Isso, para alguns autores, é completamente diferente de administração escolar. Então, há autores, né, que colocam isso como uma diferença grande entre a administração escolar. Ok? Por quê? Quem traz aí essa questão, inclusive, é a Heloísa Luque. Escreveu vários livros a respeito de gestão, né? Ela trabalha aí com essa questão de gestão escolar e ela coloca aí essa questão da nomenclatura, colocando que a gestão está mais próxima de um ambiente educacional, ela está mais próxima a um ambiente escolar. E o termo administração estaria aí mais ligado ao mundo dos negócios, ao mundo do mercado, né? Mercado de trabalho, ao ambiente fabril, a um escritório, a bancos, a serviços. E ela gosta de fazer esta distinção entre gestão e administração escolares. Um outro autor, por exemplo, José Carlos Libânio, para ele não faz diferença nenhuma. Horas ele fala de gestão, horas ele fala de administração, como se fossem sinônimos e simples desta maneira. E o Vitor Paro usa muito a expressão
administração escolar. Inclusive, um dos livros dele, que é também bastante concorrido aí pelas bancas, é Administração Escolar. Então, vocês vejam que a questão da nomenclatura, ela precisa ser dita, né? A gente precisa entender o que é administrar, que está mais ligado aí a esses fazeres de números, de metas, que foge um pouco de um ambiente escolar, que a gente tem aí, então, utilizado esse termo gestão para dar essa conotação, né, de uma gestão escolar um pouco mais humanizada, vamos dizer assim, tá? Então, dito isso, né, gestão escolar e administração escolar são diferentes, mas podem ser utilizados aí para entender a mesma ação, né? O que se faz na escola a respeito aí da gestão. Bom, de qualquer maneira, é bom a gente ter clareza do que a gestão escolar, ela está intimamente ligada, ó, a gestão escolar, ela está intimamente ligada a questões de eficácia, de eficiência. Então, ó, eficácia. Agora, eficácia do quê, né? De uma melhoria, né? Para uma melhoria constante, ó, para uma melhor escola, né? Uma escola de melhor qualidade. O que é uma escola de melhor qualidade, se não aquela aonde há mais sucesso na aprendizagem? Porque, afinal de contas, é isso que se pretende da escola, né? Se o objetivo, a função social da escola é esse processo de ensino e aprendizagem, uma escola de sucesso é aquela na qual os estudantes entram, aprendem e têm sucesso, né? Não ficam retidos, não evadem, enfim, eles têm sucesso ali no seu desenvolvimento. Então, a gestão escolar, o escopo da gestão escolar é esse, porque é o negócio da escola, né? É que uma escola seja eficaz, seja eficiente, então que seja uma melhor escola, então para a melhoria da escola. Então nesse comprometimento de estar buscando sempre uma melhoria, né, constantemente, ela vai se comprometer a percorrer um melhor ensino, né, a oferecer o melhor ensino. Por quê? Pressupõe-se que com o melhor ensino vai, consequentemente, melhorar a aprendizagem. Então é com esse olhar, né? Ó, melhor ensino, melhor aprendizagem, né? Evidentemente, uma coisa não exclui a outra, né? Então, são concorrentes, né? Bom, agora, vamos parar para pensar especificamente o que é que a gestão escolar trabalha, o que é que a gestão escolar se ocupa. Se ocupa de quê, né? Dentro da escola, o que é que o diretor, né, vai se ocupar? Ele vai se ocupar da gestão, né, de gerir uma unidade escolar. E essa gestão escolar, ela vai passar por lideranças, né? Então, a gestão escolar, ela está fortemente ligada a lideranças. Lideranças, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de liderança de pessoas. Mas não são só pessoas que o diretor, né, o responsável pela escola vai se ocupar, mas de equipes. Então, lideranças de pessoas, lideranças de equipes diferentes, vários segmentos, né? Afinal de contas, dentro da escola, olha quantas equipes tem. Tem equipe da secretaria, tem equipe da coordenação, tem equipe docente, tem equipe da merenda, enfim, tem várias equipes, né? Vários segmentos que a gestão escolar vai se ocupar. Tem também, não é só com a liderança, né, que a gestão vai se ocupar, mas ela vai se ocupar também de recursos.
E recursos, o quê? Materiais. Vai se ocupar de recursos materiais, né? Vai se ocupar de recursos financeiros. Porque as escolas também precisam gerir ali as verbas que recebem, o dinheiro que entra, né? Inclusive na escola pública, né? E principalmente, porque tem que ter um olhar mais cuidadoso ainda com essa gestão dos recursos materiais, né? E também os financeiros. Outro aspecto da gestão escolar é a comunicação. Ó, a comunicação. Como é que ocorre essa comunicação dentro da escola? Né? Como é que as pessoas se comunicam? É uma escola onde flui a comunicação ou não? É entravada, né? É travada? Uma escola que não se comunica? Porque, pensa, a escola normalmente tem 2, 3 períodos. Isso quando não tem os intermediários, né? Mas normalmente tem aí de 2 a 3 períodos escolares. Se você analisar, equipes do período da manhã nem conhecem equipes do período da tarde, né, o vespertino, e que dirá o do noturno. Então, precisa haver uma comunicação muito afinada, né, ali, para que essas equipes todas entrem em sintonia ali em relação à comunicação. Bom, um aspecto que a gente ainda não listou aqui, mas que eu acho que talvez o primeiro, né, é a gestão pedagógica, né? Ó, pedagógica, é, sendo que aí os grandes representantes, né, são os coordenadores pedagógicos, mas enfim, isso também é uma questão da ordem do gestor, é também uma questão da ordem do diretor da escola, porque não pode esquecer da grande finalidade da educação, né, que é esse aspecto didático, que é o aspecto pedagógico. Bom, para isso tudo, né, para isso tudo acontecer, nessa gestão de liderança, dos recursos, de comunicação e pedagógica, o que a gestão, né, o diretor, tem que utilizar, e aí a gente está falando principalmente das escolas públicas, da gestão democrática. É uma gestão democrática e, de preferência, participativa, porque não basta ser só democrata. Tem que haver a participação de todos, de todas as equipes, de toda a comunidade escolar, tá? Então, a gestão democrática, né? Ó, vou marcar aqui, ó, gestão democrática. Ela está ligada à escola pública, né? Fundamentalmente, porque escola particular não há necessidade, pelo menos não há essa previsão legal de que a escola particular tenha uma gestão democrática e participativa. Mas a escola pública, sim, né? Ela precisa ter essa gestão democrática, precisa ser participativa, que é o estilo de gestão no qual as pessoas, direta ou indiretamente, envolvidas com a educação, com a escola, eles efetivamente vão participar, especialmente do planejamento. Mas não fica só no planejamento, né? Participam também da execução, do controle dos resultados, do monitoramento, da fiscalização, né? Desde fiscalizar os investimentos, os usos, os recursos que a escola tem e como é que ela está usando, enfim. Bom, para essa questão da gestão democrática, né, dessa questão da gestão mais participativa, aos conselhos escolares, né? Então, os conselhos escolares, eles são ali compostos, né, por representantes de pais, por alunos, professores, coordenadores, diretores, enfim. E há também outros colegiados dentro da escola
que fazem da escola uma gestão democrática e também uma gestão participativa, que são colegiados como, por exemplo, a APM, o Grêmio dos Estudantes e outros colegiados que são criados e mantidos aí pelas escolas públicas. Bom, falamos aqui, né, de gestão democrática, ó, gestão democrática e participativa, né? E isso aqui tá, a gente já falou, mas não custa repetir, né? Tá ligado intimamente à escola pública, ok? Tá intimamente ligada à escola pública. Aliás, por exemplo, um colegiado como a APM, né, a Associação de Pais e Mestres, eu vi acontecer em algumas pouquíssimas, para não dizer raras, né, escolas particulares. Mas aí eram escolas muito diferenciadas, né, diferenciadas na proposta, diferenciadas na orientação, enfim, mas sabe, há propostas interessantes de gestão democrática na iniciativa privada. Mas quando a gente está falando de gestão democrática, a gente está falando de escola pública, tá? Gestão democrática e participativa, e eu costumo dizer o seguinte: a gestão democrática, ela precisa ser um exercício diário e às vezes desafiador para algumas pessoas, né? Há algumas pessoas, alguns diretores de escola, diretoras de escola, que têm características muito centralizadoras, quase que autoritárias, ali no exercício da gestão escolar. E eu costumo dizer assim: olha, você pode até ser autoritário e centralizador na sua casa, com as suas coisas pessoais, não na escola pública, não no ambiente público, até porque há previsão em lei. Então, é preciso desenvolver aí essa gestão mais participativa, a despeito de você ter uma preferência por um estilo ou outro de gestão. Mas na escola pública você já entendeu, e é isso que as bancas vão exigir, que é gestão democrática e participativa. Belezinha? Bom, essa gestão democrática e participativa, ela está exigindo e entendendo que há participação de todos. E de todos é da comunidade escolar. E essa comunidade escolar, ela é composta por pais, né? Por alunos, por professores, por coordenadores, por secretários, pelo pessoal da limpeza, pelo pessoal da segurança, pelo pessoal de apoio e por aí vai, é da comunidade escolar. E muitas vezes, em muitas realidades, inclusive do entorno da escola, que há ali uma representação, há ali uma influência. Então, a gestão escolar precisa congregar aí, né, essa comunidade escolar que seja efetivamente participativa, tá? Tudo isso vai envolver várias frentes, né, da gestão, que a gente já citou, mas também não custa repetir: planejamento, organização pedagógica, os recursos humanos, de um modo geral, né, porque vai lidar aí com todas as equipes, questões de ordem de projetos, que vai envolver aí outras frentes e outras demandas, mas a gestão também vai gerenciar os recursos materiais, os recursos físicos e também os financeiros. Enfim, são várias demandas, né, que precisam ser atendidas a partir daqueles recursos que a escola dispõe ou outros que a escola vai captar, mas enfim, isso tudo está no âmbito da gestão escolar.
E uma preocupação contínua da gestão é com o pessoal, é com recursos humanos. Por quê? A escola é um ambiente de pessoas e há conflitos, há interesses, enfim, lidar com o corpo docente, lidar com o corpo discente, que são os estudantes, né? Lidar com o coletivo dos pais, as diferentes equipes, né? Seja da secretaria, de apoio, de segurança, enfim, isso tudo às vezes representa um grande desafio para o gestor da escola. Bem, dito tudo isso, vamos fazer questão, vamos resolver a questão e ver como as bancas estão cobrando esse tipo de assunto agora nos concursos. Vamos lá, nossa primeira questão, ó, 2022, FGV, SEAD-AP. Sabe o que é isso? É Secretaria de Administração, né? Secretaria de Estado de Administração do Amapá, tá? Lá no norte do país. Professor de Educação Básica, professor de Sociologia. Ó, a gestão escolar comprometida com uma educação de qualidade, ó, exige o envolvimento e a participação da comunidade nos processos de planejamento e avaliação dos resultados alcançados. Ok, até aqui, perfeito, né? Coaduna com o que a gente acabou de falar. Ao mesmo tempo que descentraliza as tomadas de decisão e divide responsabilidades, né? Quando você convoca ali e coloca, né, outras pessoas, outras frentes, outras equipes para participar, né, de todo o processo, evidentemente a responsabilidade não vai recair sobre uma ou outra pessoa, tá? Com o intuito de envolver a todos os segmentos interessados na construção coletiva das propostas de educação. Beleza, tá? Ó, a partir do texto, analise as afirmativas a seguir a respeito da relação entre gestão escolar e compromisso com a qualidade de ensino, tá? Ó, com a qualidade de ensino. Então, gestão e qualidade de ensino, é isso que a gente tem que analisar aqui nas frases. Primeira, a verticalização da gestão escolar é uma medida administrativa que agiliza a tomada de decisão para atender com eficiência todos os envolvidos da escola. 2. O engajamento de todos os setores na elaboração do projeto político-pedagógico fortalece a autonomia da escola e o compromisso com a qualidade do aprendizado. 3. A gestão democrática da escola favorece a socialização de saberes e a interação comunitária, fomentando a participação coletiva para a definição da identidade da escola. Eu vou dar uns minutinhos para você achar aí a resposta. Tudo bem? Podemos? Depois que eu leio fica mais fácil, né? Aí é só assinalar, pensar um pouquinho e assinalar, né? Então vamos lá. A primeira frase, né? A verticalização. O que é verticalização? Ora, tem a ver com vertical. Se o horizontal é algo que está na linha do horizonte, né? Tá nesse sentido. O vertical é este sentido. Tá em pé, certo? Se tá em pé, pressupõe o quê? Uma relação de que tipo? Uma relação de mando, né? Uma relação que vem de cima para baixo. Então, olha, a verticalização da gestão é uma medida administrativa que agiliza a tomada de decisão para atender com eficiência todos os envolvidos na escola. Quer dizer, uma tomada de decisão de cima para baixo atende a todos na escola? Evidente que não, né? Não é a verticalização
mas seria a horizontalidade da gestão, uma gestão democrática, uma gestão participativa, uma gestão de troca entre pares, enfim, jamais uma verticalização, mas uma horizontalidade, uma relação entre equivalentes, né? E não é o caso. 2. O engajamento de todos, né, os setores para a elaboração do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, fortalece a autonomia da escola e o compromisso com a qualidade do aprendizado. Perfeito. E, aliás, o PPP é sim considerado um instrumento, uma ferramenta, né? É o planejamento da escola. Ele é único, ele é de cada unidade escolar. Ele é feito em cada uma das escolas, independente de estar próximo ou não de outra, cada escola vai fazer o seu, porque tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. E é isso que vai conferir e fortalecer a autonomia da escola. A escola é autônoma através do PPP, né? Porque autonomia a gente sabe que é relativa, né? As leis, a diretrizes, a BNCC, o currículo, isso tudo vai nortear as escolas. Mas a elaboração e a execução do PPP de cada escola é a ferramenta que confere essa autonomia. Dentro desta circunstância, o que a escola pode fazer de pessoal, né, de particular, de peculiar. Então, é por meio do PPP, e o que deixa a nossa frase, a segunda, correta. Terceira, a gestão democrática da escola favorece o que? Olha, a socialização de saberes e a interação da comunidade, fomentando a participação coletiva de todos, né, para a definição da identidade da escola. Ok, afinal de contas, é essa participação na elaboração aí, inclusive do PPP, contribuindo, auxiliando, e depois as equipes responsáveis, né, e cada parte que vai caber a cada um, dividindo ali as atribuições. Então, esta frase também está correta. Estando corretas a 2 e a 3, agora é só gabaritar, né? Está correto o que se afirma em A2 apenas? Não. B, 1 e 2 apenas? Não. C, 2 e 3? Aqui está a nossa alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo, alternativa C. Bora lá resolver mais questões? Questão 2, 2022, banca da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, um analista técnico, né, de pedagogia, o pedagogo que eles estão selecionando aí nesse concurso. Érica é pedagoga e faz parte de uma equipe recém-formada para planejar e iniciar as atividades de uma nova unidade na rede de ensino onde trabalha. Tá. Rafael, aqui já é outra pessoa. Então, a Érica, né, ela foi chamada ali para trabalhar no planejamento e iniciar aí uma nova escola, né, naquela rede. O Rafael, seu colega de profissão, foi apontado pelos superiores para a função de liderança e, como tal, deverá coordenar. Então, o Rafael é o coordenador, coordenador, e a Érica é a pedagoga, né? A Érica é pedagoga, o Rafael é o
coordenador. Deverá coordenar as atividades e garantir a realização das metas estabelecidas. Bom, se falou em meta estabelecida, que tipo de coordenador é esse? É um coordenador maior da escola, né? É um coordenador que a gente poderia dizer até que se assemelha aí a um cargo de diretor, tá? Bom, no entanto, como a ferramenta de gerenciamento das tarefas da equipe, ó, tá gerenciando equipes, então realmente o Rafael, além de coordenador, né, a gente pode chamá-lo de gestor, né? Ele tem equipes ali para liderar. É um aplicativo em ambiente virtual e o Rafael tem dificuldade em manejar essa ferramenta. E a Érica, que tem maior experiência com sistemas informatizados, que passa a manejá-la. Então, olha, a Érica está utilizando a ferramenta de monitoramento, né, das tarefas da equipe do Rafael, não dela, mas do Rafael, porque ela não é a gestora, o Rafael é. Ó, com o tempo, na prática, é ela que passa a exercer a função da coordenação das atividades da equipe. A posição que Érica passa a ocupar na dinâmica do grupo é identificada como A. Bode expiatório, B. Líder informal, C. Porta-voz, D. Líder de resistência e E. Dominadora. Vou dar uns minutinhos aí para você pensar também. Fácil ou difícil? Podemos? Ó, Érica era pedagoga, né? Faz parte de uma equipe recém-formada, né? Para planejar aí as atividades de uma nova unidade na rede de ensino. O Rafael, seu colega de profissão, foi apontado pelos superiores para ser o líder, né? Para ser o gestor. E aí coordenar as atividades das equipes e pensar ali no monitoramento das metas. Entretanto, ele tem ali uma ferramenta, deve ser uma ferramenta virtual, né? No computador, ou num tablet, ou no celular, não importa, mas é uma ferramenta virtual que ele não domina. Mas quem domina é a Érica, que não é a gestora. E aí, né? No caso, a posição que a Érica passa a ocupar, né, de manejar essa ferramenta, de trabalhar com essa ferramenta, o que ela é? É o bode expiatório? Não, né? Pelo amor de Deus. Claro que não, né? Ela não poderia ser o bode expiatório, porque bode expiatório tem inclusive outra conotação, né? É alguém que vai ali levar a responsabilidade sem ter efetivamente participado. É um líder informal, né? É uma pessoa que exerce ali uma liderança na informalidade. O que você acha? Sim ou não? Vamos pensar as outras? É um porta-voz? O que faz um porta-voz? Um porta-voz dá voz, né? Ele pega a voz de um e leva para outro lugar. Então, ele porta a voz. Não seria um porta-voz, né? Porque um porta-voz está só comunicando. E a Érica ali, ela está manuseando aquela ferramenta virtual. Então, não seria. D. Líder de resistência. Quer dizer, ela exerce ali uma função de liderança? Não, né? Porque se ela está só manuseando uma ferramenta, isso faz dela um líder de resistência, né? Uma liderança de resistência. Um líder de resistência é alguém que vai se contrapor
a uma mudança, a uma proposta, porque ele está resistindo. E líder, né? Essa liderança de resistência, ela está levando outras pessoas contra alguma coisa que está se colocando. Então, também não seria o caso, né? Até porque ela está auxiliando o Rafael, né? Ela não está resistindo, ela não está exercendo uma liderança ali para colocar outras pessoas nessa condição de resistência, tá? Então, não seria também a alternativa D. E dominadora, olha, ela não está dominando o pedaço todo, porque o Rafael está fazendo outras atribuições inerentes à gestão, à coordenação que lhe foi imputada, mas ele só não está dominando aquele aspecto da ferramenta virtual. E isso não faz da Érica uma dominadora, porque ela não está passando por cima da gestão do Rafael. Ela está auxiliando o Rafael. Então, ela é uma liderança que colabora, ela é uma liderança que está agindo com a liderança, evidentemente, do Rafael. Portanto, trata-se de uma liderança informal, porque não há uma formalidade para que esse aspecto do ambiente virtual ficasse sob a responsabilidade de uma determinada pessoa. Então, ela informalmente contribui para esta liderança maior, né, dessa gestão maior e coordenação do Rafael, o que faz da nossa alternativa B a alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo e bora lá resolver mais? Vamos lá, olha só, nossa questão 3, 2022, Banca da GV, Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, analista técnico da área de pedagogia. 2 membros de uma mesma equipe escalada para planejar ações de treinamento em uma organização se desentendem, olha só, frequentemente nas reuniões. Então, 2 pessoas, né, que nas reuniões estão aí se descabelando e discutindo entre si. Frequentemente tem aí um atrito entre essas 2 pessoas. Uma terceira, tá? Então aparece aqui a figura de uma terceira pessoa, figura de liderança. Então essa terceira pessoa é um gestor, tá? Depois de tentar mediar o conflito sem sucesso, quer dizer, tentou apaziguar ali, mas não teve êxito, decide usar da força da sua autoridade para colocar fim àquela situação, ou seja, colocou um ponto final. O estilo de abordagem de conflitos utilizado ao final é A. Harmonização, B. Evasão, C. Confrontação, D. Acomodação ou E. Supressão. O que você acha? Pensa aí um pouquinho, vou te dar uns segundinhos aí, uns minutinhos, para você pensar como é que estilo de ação foi essa. E aí, podemos? Vamos lá? Vamos pensar nas alternativas, né? Então, olha, que situação que a gente tem, né? Um conflito, né, entre 2 pessoas, e isso aqui é uma coisa frequente, e um belo dia o gestor, que já tinha tentado apaziguar essa situação sem sucesso, ele botou um ponto final na situação, né? Usando da sua autoridade, tá? Da sua autoridade. Isso é uma palavra que tá, ó, aqui. E cuidado com a palavra autoridade,
porque autoridade não é sinônimo de autoritarismo, né? Não é sinônimo de ficar exercendo a sua autoridade indiscriminadamente, que é o significado de autoritarismo. Então vamos lá. Harmonização. Vocês acham que é isso que essa pessoa fez, né? Esse gestor fez? É uma harmonização? Olha, harmonização, ultimamente tem falado bastante de harmonização facial, né? Não, né? Porque harmonização, a facial é para deixar o quê? Aquela face mais harmônica, né? Com traços e linhas mais, vamos dizer assim, que combinem entre si, né? Então, harmonia é o quê? É isso, né? É uma harmonia entre as pessoas, é conciliar, é fazer as pessoas concordarem, chegarem ali numa ideia mesma, né? Então, harmonização não foi o que a pessoa chegou, porque senão ela não teria lançado mão da sua autoridade. Então, não foi a harmonização, tá? Aí a gente tem a palavrinha evasão. O que é evasão? Evasão, a gente pensa logo na escola, né? Evasão da escola. O que é a evasão da escola? O estudante evadiu a escola. Ele saiu, ele abandonou, ele largou, ele fugiu, ele evadiu, ele saiu da escola. Então, também não é uma evasão, né? Porque essa pessoa, esse gestor, não abandonou, né? Não saiu daquela situação, nem mandou ninguém embora, pelo que eu entendi. Aí temos o quê? A confrontação. Bom, confrontação vem de confronto, de atrito, de embate, de briga. E não foi isso também que o gestor propôs da sua autoridade, né? Porque pôs fim naquela situação, né? Ele não propôs, ó, vocês se estapeiem aí até um cair. Não foi isso que ele fez, né? Aí temos a palavra acomodação na alternativa D. Acomodação é quando a gente está bem acomodado, né? Quando a gente está bem instalado, quando a gente está ali bem quietinho ali, bem confortável, bem instalado, onde eu estou morando, né? Eu estou acomodado, eu estou numa situação confortável, instalado, né? Eu estou bem. Então, também não é a nossa alternativa. Bom, só nos restou a E, né? Então, logo de cara é a E? Sim, logo de cara é a E. Mesmo sem eu saber o que é supressão. Que pode estar, sei lá, eu estou nervosa, ansiosa na hora da prova, e aí eu pego e não sei o que é a palavra supressão, mas eu sei por eliminação que não pode ser outra que não seja essa. Mas aí eu fico, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Vou colocar outra alternativa. Ora, se você já pensou em todas as outras palavras que não se encaixam nesta situação, só pode ser essa e acredite que é, porque efetivamente é. Supressão significa cancelar, suprimir, extinguir, eliminar o quê? Aquela situação, aquele conflito. Foi isso que ele fez, né? O gestor entrou ali diante daquelas duas pessoas e na sua autoridade falou, olha, sinto muito a discussão de vocês aqui, como ela é recorrente, como ela é frequente e não leva a lugar nenhum, acabou. Vocês não vão mais discutir a respeito dessas questões aqui, porque isso não está agregando, porque isso não está fazendo valer. Agora, se esta pessoa que vai falar isso para esses dois não tem autoridade, não tem um cargo de autoridade, numa hierarquia, ela poderia não ser escutada pelas pessoas ali envolvidas. Percebe? Aí sim ela fez valer da sua autoridade para pôr fim àquele conflito, ou seja, para suprimir aquela confusão, aquele desentendimento frequente. O que faz da nossa alternativa E a alternativa correta
para gabaritar aqui junto comigo e bora lá resolver mais uma, né? Vamos aí para a nossa última questão? Ó, questão 4, 2022, banca da FGV, né? Uma prova que o Senado Federal propôs para consultor legislativo na área de educação. Olha só, na hipótese de pais ou responsáveis por uma criança ou adolescente que se encontre em idade de escolarização obrigatória, não realizar a matrícula e ou não garantir a frequência mínima estabelecida em lei há diversos aspectos legais a serem levados em conta. Acerca de tais aspectos, assinale a afirmativa correta. A. É um caso de alienação parental, em que os entes que pretensamente seriam de maior responsabilidade pelos cuidados com as crianças, né, teria uma responsabilidade maior sobre as crianças e adolescentes, se furtam injustificadamente das obrigações legais, né, estabelecidas e se tornam incautos perante a lei. B. Nesse caso, como ocorre a alienação intelectual, crime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com aplicação de sanções legais aos responsáveis. C. Trata-se de um caso de abandono intelectual previsto em lei que pode levar a sanções pelo fato dos pais ou responsáveis deixarem, sem justa causa, de prover a instrução primária dos filhos menores. D. Ocorre aqui o crime de abandono de incapaz, pelo fato de que a pessoa que está sob cuidados, né, ou guarda, ou tutela, né, vigência, ou autoridade, e por algum motivo é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Vou dar aí uns minutinhos e um pouquinho a mais, porque essa questão aí demanda aí alguma reflexão. Mas é um assunto extremamente pertinente e pertinente à gestão, porque fala da obrigatoriedade de matrícula, de frequência. É uma questão que é do olhar da escola, né? É o gestor, é o responsável por comunicar ao conselho tutelar se não houver aí a matrícula ou se não houver a frequência mínima garantida, né? Desses pais irresponsáveis de levarem as crianças. Mas vou te dar aí uns minutinhos para você pensar sobre. E aí, podemos? Vamos lá? Vamos pensar aí em cada alternativa? Olha só. A. É um caso de alienação parental. O que será que é alienação parental? Olha só. Alienação parental é quando um adulto ele vai lançar a mão do seu vínculo, né, da sua relação afetiva, familiar, sobre uma criança e adolescente, né, para manipular essa criança, né, ou adolescente, né, para que essa criança ou adolescente se volte contra o outro genitor, ou às vezes até a uma outra pessoa ali do círculo familiar mais íntimo. Mas, ou seja, é uma alienação parental, é quando uma pessoa, por exemplo, né, está lançando mão da sua relação e do fato de ter uma ascendência sobre a criança e adolescente para que ela se volte contra. Às vezes isso acontece numa separação, né? Um pai ou uma mãe acaba ali tentando
manipular a criança ou adolescente contra o outro, né? Contra o outro genitor ou contra a outra genitora, né? Então, enfim, então a gente já viu que de cara não é a nossa alternativa, né? A alienação parental não tem nada a ver com o que está propondo ali no enunciado. B. Nesse caso, ocorre a alienação intelectual. Bom, até aqui tudo bem, beleza. É sim, né? Quando os pais ou responsáveis não matriculam ou não mantêm a frequência da criança ou adolescente na escola, sim, é um caso de uma alienação intelectual, né? Está apartando o desenvolvimento intelectual, está impedindo o desenvolvimento intelectual. Agora, veja, logo depois, até aqui estava tudo bem, né? Só que logo depois vem, olha, crime previsto na LDB? Não. A LDB não é Código Penal. A LDB não determina se é crime ou não. A LDB é uma lei da educação. Ela não vai falar de crime, ela não vai falar de pena, ela não vai falar, ela só vai falar que pode ser punido, pode ser responsabilizado, mas ela não fala que é crime. Quem vai falar que é crime é o Código Penal. E o Código Penal, olha só, vamos marcar até aqui, olha, o Código Penal brasileiro, ele fala do crime de abandono intelectual e ele fala que é crime sim, no artigo 246, tá? Ele vai falar que esse crime de abandono intelectual vai acontecer quando o pai ou a mãe, né, vão deixar, ou responsáveis, né, pai, mãe, responsáveis, pessoa que estiver ali com a guarda das crianças, enfim, vai deixar sem uma justificativa plausível, né, sem um motivo de garantir ali a educação primária dos filhos, tá? Ou de quem tiver ali, de quem for responsável, tá? Então, ó, Código Penal, artigo 246. Você vai encontrar alusão a isso também no ECA, no artigo 55, que fala que é a responsabilidade dos pais ou responsáveis, né, manterem as crianças matriculadas e frequentes à escola, tá? C. Trata-se de um caso de abandono intelectual. Ok. Até aqui, igualzinho o outro, né? Alienação intelectual, abandono intelectual, beleza. Previsto em lei que pode levar a sanções pelo fato dos pais ou responsáveis deixarem sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Corretíssimo. É essa a nossa alternativa. Mas vamos ver a D? Ó, ocorre aqui um crime de abandono de incapaz. Abandono de incapaz, às vezes vai abandonar a criança, vai abandonar o adolescente, não é isso. Porque está falando ali no texto, é claro, né? Está só não matriculando, não garantindo a frequência, não está abandonando a criança, está jogando na rua e abandonando a criança, né? Só não está cumprindo ali com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento intelectual, não está promovendo essa acolhida, né? Está abandonando o intelectual e não o incapaz. E o incapaz são crianças até 12 anos, né? Que é o que cara totalmente incapazes são as crianças e parcialmente os adolescentes, tá? Então, são aí crianças e adolescentes são incapazes, tá? Pelo fato, né, ó, de que está sob sua tutela, guarda, tal, por qualquer motivo e incapazes de se defenderem desse abandono. Quer dizer, você não está abandonando, não é isso que está proposto ali no enunciado. Belezinha? Portanto, para gabaritar comigo, eu tenho certeza que você assinalou a alternativa C,
o que faz aí da nossa alternativa correta a alternativa C. Coloca aqui nos comentários o assunto que você quer ver aqui no canal. Vamos ficando por aqui hoje. Agradeço a sua presença, agradeço a sua colaboração. Não esquece de dar um joinha, porque esse vídeo foi especialmente feito e com bastante carinho, pensando aí em colaborar com seus estudos. Um beijo e até o próximo!